Vibe Mundial FM. Doutor, o senhor ficou surpreso com a recuperação do Ronaldo Fenômeno para a Copa do Mundo, ou o senhor esperava que ele fosse se recuperar? Porque a contusão, ela é visualmente muito feia. Ele dá aquela torcida, ele vira o corpo por trás, o joelho vai para cima, e se esperava até que a carreira do Ronaldo encerrasse, né, naquele momento. E eu confesso ter ficado surpreso, eu não esperava que ele fosse fazer aquela Copa do Mundo maravilhosa que ele fez, e esperava menos ainda aqueles 6 meses históricos que ele fez no Corinthians, né? Essa é a primeira pergunta, e uma pergunta junto com essa, que é a seguinte: eu queria saber se o peso do Ronaldo influenciou para o comprometimento do joelho dele. Bom, em primeiro lugar, falar a respeito da volta da Copa do Mundo, e depois Isso. você me lembra do peso que eu falo, se eu esquecer. Sim. Em relação ao retorno dele, a lesão, não foi só a lesão que foi feia. Eu sou corintiano, tenho um respeito e uma admiração muito grande pelo Ronaldo, esse fenômeno que nos ajudou muito. Não é só a lesão que foi feia, eu também acho ele feio pra burro. Mas, tirando a brincadeira de lado... Concordamos. Tirando a brincadeira, deixando de lado isso aí, foi uma lesão que realmente impressiona muito. Ele teve uma ruptura de tendão, não foi a lesão do ligamento cruzado, muita gente acha que foi ligamento, mas não foi um tendão que ele rompeu, que pelo processo de sobrecarga crônica, o nível de intensidade de atividade que ele fez, ele já devia ter periodicamente algum processo de dor, de inflamação ali, e acabou rompendo o tendão. Com aquela lesão, ela potencialmente, quando bem tratada, que é o que aconteceu naturalmente, bem recuperada, que é o que também aconteceu, a pessoa volta ao esporte, volta à atividade. O que me surpreendeu não foi ele voltar ao esporte, foi ele voltar no nível que ele voltou. Porque sempre cai um pouco, essa que foi a diferença. E aí vai uma coisa muito do Ronaldo. Por isso que ele é o fenômeno. O desejo do cara de jogar, né? Então, a determinação do indivíduo, a motivação para se recuperar de um problema é fundamental. Não adianta nada se operar um paciente que não está muito predisposto a efetivamente se recuperar. Ou que até inconscientemente acredita que não vai se recuperar. Se fosse ligamento, seria pior? É difícil falar, não. Assim, hoje tanto o ligamento como uma lesão dessa são coisas diferentes, mas as duas têm perspectiva boa de voltar, mas sempre num grau um pouco inferior. O que acontece muito com o jogador é que ele muda, quando ele é muito habilidoso, como é o caso do Ronaldo, ele muda um pouco a estratégia dele. O que mudou no Ronaldo, se você reparar, ele era um jogador que em 20 metros de arrancada era difícil alguém sair na frente dele. Ele saía, pegava a bola e fazia o gol lá, é aquele verdadeiro cara que rompe a defesa e faz o gol. Se você reparar, a sensação que eu tenho, eu nunca medi isso, não é uma coisa científica que eu vou falar, ele passou a ficar mais próximo do gol e não fazer aquelas arrancadas de trás que ele vinha. É mais curta a arrancada. Mais curta a arrancada, e ele antecipando mais a jogada, com a percepção que ele tem do jogo, ele antecipava a jogada e já saía antes do camarada. Aí você não pega ele em 5, 10 metros, você não pegava. Então essa velocidade que ele tinha, essa explosão, fora a habilidade, obviamente, de dominar a bola e matar a bola do jeito certo e colocar no lugar certo, era impressionante. Isso mudou um pouco, porque muda esse arranque. Mas para a qualidade dele, para o volume de jogo que ele tinha, isso fez pouca diferença. Mas a determinação dele foi uma coisa fundamental para que ele pudesse voltar assim. Em relação ao peso, é lógico que hoje o Ronaldo é outro, ele é um atleta que parou, como todos nós aqui que já estamos numa idade mais avançada, especialmente o Marcelo Santos, que é bem avançado, mas ele se cuida bastante, então ele tem esse probleminha do peso não é tão grande para ele. Mas todos nós aumentamos o peso, especialmente quando para a atividade esportiva. Então o peso dele hoje não é o que ele tinha. Naquela época ele era grande e forte, ele era pesado, mas era pesado em cima de massa muscular. Você pode ver ele na Copa, ele tá fininho, é só comparar as fotos da época. Talvez a massa muscular em torno do joelho até protegia. Não, quando os músculos são motores, mas eles são motores que aceleram para você correr e eles freiam. Eles são os motores que também freiam. Então eles são fundamentais para você desacelerar e frear o movimento na hora certa da forma correta. Então é fundamental essa musculatura estar muito bem preparada. E ele era privilegiado nesse aspecto, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Marcelo Santos. Na verdade, o Ronaldo é um fenômeno, e acho que todo mundo se lembra quando ele voltou para o Corinthians, todo mundo queria que ele fizesse um gol. Lembra aquela coisa? E ele fez, acho, primeiro contra o Palmeiras, né? Foi aquele gol de cabeça, não foi? Que ele cruzaram. Na verdade, ele deu sorte. Eu vou te contar a sorte que ele deu. O Ronaldo
ele quase encerra a carreira dele no Corinthians antes de estrear. Porque o Ronaldo, ele, na véspera do jogo do Corinthians com o Palmeiras em Presidente Prudente, não sei se vocês vão se lembrar, o seu corintiano talvez se lembre, o Ronaldo foi flagrado numa festa na Pops Drinks. Pops Drinks é um inferninho que tem lá em Presidente Prudente. Então pegaram ele 2 horas da manhã, ele, o presidente do Corinthians, o Antônio Carlos, inclusive caiu o Antônio Carlos, que é o diretor de futebol. E quem que era o presidente do Corinthians? Era o André Sanches. E quando pegaram o Ronaldo lá, aquela pressão da mídia na véspera do jogo contra o Palmeiras, ou seja, se o time perde e ele não joga nada, e com aquela fama que ele tinha de jogador que já estava para encerrar a carreira, ele estava ferrado. Ele ia ter que realmente se desdobrar nos próximos jogos. Se ficasse 2, 3 jogos sem fazer gol, ele estava ferrado. Mas, como dizem que a água sempre corre para o mar, né? Ele não só fez o gol mais importante do jogo, como ele foi fazer a comemoração, foi comemorar o gol, caiu o alambrado, o que tornou o negócio mais emocionante ainda. Verdade. Eu me lembro que, no fundo, certas situações, todo mundo torce, qualquer torcida. Eu, por acaso, estava num barzinho no Sumaré, cheio de palmeirense, né? Então, naquele lugar só tinha palmeirense, né? E o pessoal tava lá. E quando ele fez aquele gol, foi tanta emoção que eu gritei, gol, sabe? Porque todo mundo torcia para ele dar certo. Como jogador, é uma pessoa que dificilmente você encontra alguém que não torcia por ele, até pelo histórico de contusões, de superação. Então, quando ele fez, todo mundo... Aí eu levantei, gritei, aí falei, pelo amor de Deus, todo mundo... Mas o que eu notei foi isso. Curiosamente, a maioria do pessoal aplaudiu. A maioria do pessoal eram todos palmeirenses, aplaudiram, assim, o fato. E aquela subida do alambrado foi demais, né? A energia, né, Arnaldo? Não, aí a energia... A musculatura para subir no alambrado com aquele peso... Mas todo... vamos ver, naquela época já estava um pouco mais pesado do que na época da Copa do Mundo. Sim, Não, por isso que total. com aquele peso todo que ele já estava, mais ele vai trepando, vai se agarrando naquele negócio cai. Naquela época que o Ronaldo ele voltou pro Corinthians, eu frequentava os vestiários do Pacaembu para fazer entrevista coletiva, aquela coisa toda, e a imprensa evitava ele tocar no assunto, mas eu via nitidamente ele jogava de cinta. Ele colocava uma cinta por baixo, até para disfarçar o volume da barriga. Então eles apertavam a cinta no Ronaldo e ele jogava de cinta. Não deve ser fácil jogar com uma cinta apertada. Mas ele jogava. Mas, antigamente chamavam de espartilho isso aí, né? As mulheres usavam. Mas eu rendo minhas homenagens ao Ronaldo, quem não, e como o doutor falou, agradecido o que ele fez pela gente, porque apreciar o bom futebol. Vibe Mundial 95 FM.